bem-vindos. Lembro que essa sessão é gravada e depois ela é disponibilizada no portal do hospital, caso desejem rever a apresentação e mesmo convidar colegas para que possam assistir posteriormente essa sessão. Então, hoje temos o prazer, mais uma vez, de contar com o professor Antônio Alberto da Silva Lopes, que é professor titular e livre-docente de Medicina Interna e Nefrologia, aqui da Universidade Federal da Bahia, e hoje vai conversar conosco sobre esse muito importante tema, que é o raciocínio clínico no ensino e práticas médicas. Passo a palavra para o professor. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Então, repara só que essa atividade, essa sessão, ela tem toda sexta-feira, né? Só que na segunda sexta-feira do mês, eu sou o coordenador. E aí é o módulo de evidências e práticas em saúde. Então, acho interessante todos vocês, estudantes, residentes, internos, professores, os profissionais aqui da Casa de Saúde, de modo geral, e vocês estejam presentes, sejam convidados. Esse é o hospital, senhores estudantes, é o hospital de vocês, né? Muito bem. Então, esse é realmente um importante tema. Embora ele seja colocado para as práticas médicas, o ensino de medicina, mas raciocínio clínico para todos os profissionais de saúde. Pegar assim, a gente vê aulas, enfermagem, fisioterapia, farmácia. Muito bem. Então, por favor. Essas questões aqui vão nortear essa nossa conversa. Nas práticas médicas, quais as causas de erro diagnóstico clínico e como prevenir esses erros? E no ensino médico, que métodos têm sido mostrados efetivos no desenvolvimento do raciocínio clínico, diagnóstico e de tratamento, em que fase ele deve ser implementados dentro do currículo médico? Você vai ter que passar, que eu infelizmente eu estou apertando aqui, ele não está indo. Ok. O raciocínio clínico, definido como habilidades ou processos no qual dados são coletados, interpretados e ações são planejadas visando o diagnóstico e tratamento de pacientes. Entenda também que nós lidamos com prevenção. Então, o aspecto ali de tratamento, vocês podem realmente colocar prevenção, né? Tem que ser você mesmo. Os processos do raciocínio clínico diagnóstico envolvem identificação de padrões e um processo probabilístico, também chamado hipotético dedutivo. O próximo. Então, aqui, pegue aqui, imagine a situação de que o médico se defronta, pode ser na atenção básica, com uma pessoa como essa aqui, um paciente. E vê que você está numa zona endêmica de Calazar. Esse paciente está jovem, com febre prolongada, emagrecido, pálido, aparentemente desnutrido, nota um abdômen crescido, e ele levanta imediatamente a hipótese de Calazar, né? Então, identificação de padrão. Da mesma forma, tá bom. Da mesma forma, essa médica, ela atende esse paciente aqui, que esse paciente, ele vinha bem até há 4 semanas aproximadamente, quando começou progressivamente a apresentar falta de ar. Não tinha tosse, mas apresentava essa intensa falta de ar no dia 14/9, quando ele nem conseguiu dormir. Então, por isso, chegou ao serviço de emergência e essa médica, quando vê a chegada desse paciente dispneico e conversa e vê que ele tem essa história progressiva de perda, de dispneia, ela identifica que esse padrão é um padrão já conhecido daqueles pacientes na emergência. E ela imediatamente diz, parece um caso de insuficiência cardíaca. Então ela estava raciocinando
por padrão. É um padrão já conhecido desses pacientes que chegam na emergência com um quadro dessa natureza. O diagnóstico, o modelo probabilístico hipotético dedutivo, ele geralmente ele é acoplado, vem conjuntamente com o reconhecimento de padrão. Como é ele? Imagine aqui, poderia ser aquele mesmo paciente que ela viu e identificou por padrão, ela poderia dar continuidade a um processo hipotético dedutivo. Então, a avaliação inicial, ela gera probabilidade. Nós vamos chamar de pré-teste. E aqui vamos chamar pré-teste 1, porque ela vai dar continuidade com novas informações são coletadas e a probabilidade pré-teste, ela passa a ser uma probabilidade pós-teste, que, dando continuidade, ela levanta novos dados para o paciente. E o pensamento clínico vai se modificando ao longo do tempo, ou vai fortalecendo, ou algumas hipóteses vão sendo reduzidas de probabilidade. Até que pode-se chegar a uma definição mais clara do que é que esse paciente apresenta. Bom, nós estamos falando, portanto, de uma abordagem probabilística. Já isso aqui está faltando o apontador. Tem que pegar, então, tem que ficar. Não consegui aqui dar. Tá vendo? Dessa forma é melhor você passar e eu usar o. Pois é. Então, abordagem probabilística, o foco é usar. Olha, quando a gente falar testes diagnósticos, entenda de que o termo teste é muito usado, assim, a gente pensa que é laboratório só. Não é, dado clínico também. Não é? Forma que o foco é usar informação diagnóstica para modificar probabilidades de pré-teste para pós-testes de doenças para determinadas causas, como determinadas causas de problema. A abordagem aqui colocada como prognóstica, ela é geralmente combinada com a probabilidade probabilística, porque você pensa no que é mais provável, mas você diz, se esse paciente tiver alguma coisa muito grave, eu tenho que pensar logo imediatamente. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Né? Uma doença que, se você não começar a tratar logo, vai dar sequela, que o paciente pode morrer, pode não ser a mais provável entre os pacientes que você vê se apresentando aqui assim, dessa forma. Mas pense nas doenças que você não pode esquecer. Né? Isso é importante. Então, seria uma abordagem considerando o prognóstico. E tem aquela que é pragmática. Né? Você pode começar a tratar alguma coisa logo imediatamente, ainda sem uma comprovação total, sem que leve a risco do indivíduo fechar um diagnóstico precocemente. Né? Assim, rapidamente, assim, me vem na cabeça, às vezes, mulheres jovens, chegam com queixa de disúria, né, que pode ser uma cistite aguda, mas está muito incomodativa para ela, né? Muito incomodativo, não é coisa grave para levar à morte, mas é muito ruim porque é muito incomodativa. E, pragmaticamente, você pode começar a tratar, mas não vai interferir, por exemplo, no diagnóstico, porque você pode começar a tratar logo imediatamente, mas você coletou urina para a cultura. Vai demorar para chegar, quando chegar, é possível que ela já esteja até bem. Né? E às vezes realmente curada, você foi pragmático. Isso aí. Não colocou em risco essa paciente, mas deixou ela sem sintoma. Bem, né? Um pragmático, há uma abordagem que acoplou o prognóstico aqui. Porque foi um paciente que chegou com dor aguda em joelho e que a abordagem probabilística apontou para artrite gotosa, gota. Né? Um quadro agudo, mas recorrente no paciente jovem, você pensou em artrite gotosa. Mas repara só, no entanto, se você considerar o prognóstico, você vai colocar a possibilidade de uma artrite infecciosa. Porque uma artrite infecciosa pode deixar sequelas nessa articulação muito graves. Né? Então você realmente, olha, não vou deixar realmente de investigar. E às vezes você vai ter que
funcionar essa articulação, para você estudar se esse líquido como é, se está rico em neutrófilo, você vai olhar raio-x, vai olhar ultrassom, quer dizer, você investiga para a gota, mas você não deixa de investigar também para uma artrite infecciosa, em que você vai ter que tratar com antibiótico. Né? Artrite por gota você não iria tratar por antibiótico, mas porque você está acoplando o prognóstico. Não posso deixar de pensar. Eu posso. O raciocínio clínico, as decisões de tratamento, elas estão acopladas com as decisões diagnósticas. Eu coloquei aqui o seguinte: você tem uma situação que você começa a investigar o paciente com uma determinada queixa e dentro daquela raciocínio probabilístico, você pode ir aumentando a probabilidade de uma doença, né? Ou começar a reduzir uma doença e aumentar de outra doença. E você, em um determinado momento desse acompanhamento, desse processo, né? Pode passar o próximo. Você pode tomar uma decisão terapêutica que pode estar aqui em qualquer momento. Algumas situações você precisa chegar ao diagnóstico final de um indivíduo, né? Você não vai, por exemplo, colocar um paciente para abrir o abdômen dele sem saber o que tem, se você realmente não tiver a certeza diagnóstica, ele tem câncer de colo. Então você tem que ter a certeza disso para você realmente intervir. Não é? Mas muitas vezes a gente intervém no doente que está crescendo a probabilidade, mas que ele tem também o risco de morrer se ele tiver uma determinada doença. Então o tratamento pode ser iniciado mais precocemente. Né? Então, esse é um processo muito dinâmico, né? Esse processo de tomada de decisões, do diagnóstico e do tratamento. Okay. O problema é o seguinte: nós médicos, não precisa ser médico, estudante, residente, né? E mesmo médicos experientes erram e erram muito. Erro médico é uma epidemia. Né? É uma causa importante de morte, é uma causa importante de custos elevados ao sistema de saúde por erros. Né? E algo que a gente tem que estar atento a isso e aprendendo desde que nós somos estudantes. Né? E tomando cuidados quando nós somos médicos. Porque a gente sabe que mesmo os médicos experientes, eles erram. Pode passar o próximo. Então, aqui é um artigo, né, de erros. Repare só que não é só diagnóstico, é erro de tratamento. Por isso, aqui nesse artigo é chamado de erros no raciocínio clínico, né? Embora existam as causas que possam reduzir esses erros. Né? E por isso que quando a gente ensina, né, raciocínio clínico, a gente realmente coloca você já dentro desse cenário de como a gente vai errar menos na prática. Né? Então, por favor. Estudo de autópsia mostra taxa de erro diagnóstico de 10% a 20%. Aqui já se fez alguns trabalhos aqui, mostrando aqui, erro diagnóstico aqui no hospital. Se não me engano, foi Fernando que fez esse trabalho. Não me lembro, por isso eu não citei, porque eu tinha que pedir a ele a referência. Mas me lembro assim de ser apresentado aqui. Quando tinha muita autópsia aqui no hospital, a gente viu os nossos erros. Não é? As autópsias diminuíram. Quanto eu aprendi aqui no hospital com as sessões anatomoclínicas e com as sessões de óbito, não é? Que hoje a gente não está tendo. Aqui. Né? Sessão de óbito. Quanto a gente aprendeu com elas? Porque você acompanhou um doente como residente. Né? Ou o cirurgião acompanhou e ele fez, operou o paciente. Né? Ele via o que poderia ter acontecido. Quantos pacientes morreram de tromboembolismo pulmonar e a gente não deu diagnóstico? É? Nós aprendemos muito estrongilodise grave, doente com diarreia, né? Diarreia e tal. Né? Às vezes fez o exame de fezes aqui, o exame de fezes foi negativo. Né? O doente morreu de estrongilodise grave, quer dizer, estrongilode larva espalhada, né? Nesse paciente, na circulação e, né, tal. Né? E aí a gente aprendeu. Né? Aprendeu a pensar nesses casos, né?
e salvar os outros que apareciam. Então, a gente deve estar atento, de uma forma, assim, aceitar que a gente erra, né? E pensar como é que a gente vai reduzir erros. O próximo, por favor. Olha assim, menos que 10% ali nesse trabalho de chamada dos médicos, né, admitem, quando questionados, qualquer erro de diagnóstico no último ano. É interessante, as pessoas, pode passar o próximo. As pessoas não enxergam que eles erram, né? Então, nós temos que ter essa humildade que a gente erra mesmo, né? Quando a gente está errado e a gente conserta logo imediatamente, olha, não pensei nisso, não é? Ser humilde. Uma coisa importante em medicina, conversar com outro colega. Quando a coisa está complicada, está difícil, a segunda opinião não é o paciente que pede, você é quem troca ideia com outro colega. Isso é importante, não é? Com outro colega. Né? Ou com o estudante também, muitas vezes. Ó, professor, que tal pensar nisso? Esse precisa ser um colega médico, não, um estudante às vezes, né? Muito obrigado, meus estudantes às vezes me chamam a atenção de algumas coisas. Isso realmente é importante aqui, né? Então, nós temos erros dados pelos chamados vieses cognitivos, a tendência da nossa mente para processar informações de uma determinada maneira, né? Os amados erros sem culpa, eu boto aqui uma interrogação, sem culpa mesmo, né? Que ele ocorre, o paciente informa mal, né? É uma doença que está ainda em estágio muito inicial, que se apresenta de forma atípica, né? Mas tem forma de você abordar o paciente, a família, ouvir, né, as pessoas, saber como você conversa com pessoas das mais variadas culturas, né? Níveis educacionais, forma de se expressar. Quer dizer, isso não ausenta você de erro simplesmente por falta de informação vinda do doente, né, ou da família e tal. Doença em estágio muito inicial. Você tem que pensar em apresentações. Olha, nós vamos diagnosticar muito porque as doenças se apresentam, de modo geral, de formas não muito complicadas, né? Elas se apresentam mais de formas mais habitual, né? Mas tem as situações que podem se apresentar, ou elas são raras, mas pensa que pode ser uma coisa rara. Se você pensa, o raciocínio clínico seu está muito bom, aguçado, você, puxa vida, isso é uma coisa que está estranha. Parece que eu nunca vi. Né? Bota, sei lá, hoje em dia você tem o WhatsApp de colegas, bota no WhatsApp um caso aí, alguém lhe dá uma dica de lá, entendeu? Vai em literatura, vê, às vezes, até um relato de caso, que é um estudo, você pode dizer assim, do ponto de vista científico, é um estudo assim tão elaborado, mas pode ajudar para um caso raro, né? Uma descrição de um caso raro. Então, por isso que eu boto sem culpa, interrogo. Talvez a gente não tenha se esforçado o suficiente, né, para reduzir o erro e tal. E os erros de sistema, né? Esse erro de sistema, ele ocorre por quê? Por várias coisas. O laboratório do hospital retarda em mandar um dado do laboratório. O prontuário é ruim do hospital. Né? Um prontuário desorganizado, as informações são confusas, né? Então, aí são erros de sistema. O nosso sistema de saúde precisa ser aprimorado. Você recebe o doente aqui regulado para o hospital e recebe uma história clínica do doente diminuta, as coisas assim que realmente, se nós tivermos uma boa história, um bom resumo, e se nós tivermos um sistema eletrônico, né, que você realmente possa acessar com a sua senha, né, esse paciente foi atendido no posto tal, mas você tem esses dados, nós temos que evoluir para isso, porque esse é um sistema que, se for melhorado, vai reduzir erros diagnósticos. Pode passar. Então, aqui tem vieses aqui. O viés... Opa! Foi você que passou? Foi eu que consegui passar? O viés de confirmação. O clínico se concentra nos achados que apoiam a suspeita diagnóstica e não procura informações, dados que podem contradizer essa suspeita diagnóstica. Viés de confirmação. O viés de ancoragem. Né? Então, aquilo que ele pensou em alguma coisa na suspeita inicial, e aí ele fica com aquela suspeita diagnóstica ali até dias com aquilo ali evoluindo o doente. Outro viés parecido com esse é o viés de ancoragem, fixação.
ele tende a se fixar em alguma característica do quadro, né? E essa característica leva ele para uma determinada possibilidade diagnóstica e ele não, né? Ele se gruda ali, se ancora. O viés de disponibilidade, a tendência de levantar mais imediatamente com o possível diagnóstico é aquilo que ele viu, mas está fresco da mente. Então, o médico viu recentemente um paciente com dengue, né? Aí ele pode ter a tendência de considerar o diagnóstico de dengue em um paciente com febre aguda, com dor muscular, só que ele não está reparando que pode ser leptospirose, né? Mente era lá uma coisa, choveu há 15 dias, tal, né? O doente está, qual é o aspecto da icterícia desse paciente, etc. Mas ele está, o dengue vem logo na cabeça dele, né? Fechamento prematuro. Esse é o principal erro diagnóstico por viés cognitivo. O médico acha que chegou no diagnóstico final do paciente, né? E já rotula o paciente assim. Eduardo, quanto a gente viu, você está, né, também lá no... Já foi meu aluno lá, São Isabel, pronto-socorro, por exemplo. O doente sobe no pronto-socorro, vi muitas vezes, eu trabalhei no pronto-socorro há muitos anos. E aí? Subiu um paciente com apendicite. O paciente passa, não tem nem nome. Aquele paciente ali foi agora para o centro cirúrgico, certo? Com suspeita de apendicite. Vamos abrir um paciente. Tem muito apendicite que não era nada de apendicite. Alguns realmente era abdômen branco mesmo, não é? Mas alguns, alguma outra coisa que não era para operar. Mas ele subiu, que o nome dele chamava apendicite. Então o indivíduo fechou na cabeça dele o diagnóstico. Certo? Então isso é comum. É a causa principal de erro diagnóstico, é fechamento prematuro. Erros terapêuticos. Resistência para modificações. A gente vê isso da prática. Eu opero o doente dessa forma aqui porque eu fui do serviço de professor fulano de tal. Aí o indivíduo não muda, não vê que pode ter técnicas que podem ser técnicas melhores. Ele nem sabe, às vezes, Eduardo, que o professor fulano de tal não opera mais nem daquela forma, às vezes. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas o indivíduo, ele tem uma tendência a não modificar. Efeito de enquadramento, tendência a concluir sobre benefício e segurança em termos relativos de risco. Ele olha risco relativo, mas ele não olha a diferença de risco. Às vezes, o risco relativo, inclusive, se tiver uma significância estatística, ele acha uma coisa muito boa. Mas ele não olha que ele vai ter que tratar muita gente para prevenir um caso. Né? O número necessário para tratar é imenso. Depois, ele não olha a segurança. O número para causar dano. Né? Outro, o viés de extrapolação. Generalizar experiências do tratamento e resultados de ensaios clínicos para grupo de pacientes nos quais o tratamento não foi devidamente avaliado. O que o ensaio clínico mostra para um grupo, ele acha que pode ser transposto para os grupos que ele trata de modo geral. Erros do sistema também caem aqui, que eu já falei lá no erro diagnóstico. Né? Mas o sistema de alerta e o modelo de prontuário médico ruim, né? Ele pode estar realmente oferecendo, deixando de oferecer informações para a tomada de decisão. Às vezes é um especialista que é chamado numa consulta ao paciente, né? E as informações não são adequadas, né? Ou ditas verbalmente pelo residente ou que está no prontuário. Né? Então, é o sistema que está contribuindo para esse erro, como contribui para o erro também diagnóstico. Esse camarada aqui, eu tenho que... Né? O Lawrence Weed, ele se tocou muito sobre essa questão realmente dos prontuários. Né? E o quanto realmente os prontuários contribuíam para erros. E daí vem o que hoje aqui nós chamamos de prontuário orientado por problemas e evidências, né? Mas o Lawrence Weed foi o indivíduo que realmente popularizou o Problem Oriented Medical Record. Falar desse prontuário seria mais uma aula aqui, né? Mais uma conversa aqui. Então, hoje apenas eu vou dizer que isso realmente foi um avanço
né? Aqui estão os vários itens que compõem. O ID desenvolveu inicialmente um prontuário que você imprimia, mas ele desenvolveu um prontuário eletrônico, também baseado em problemas também, né? Então, vários itens aqui. Tem um que eu vou mencionar depois, dentro desse prontuário, que entra na questão da evolução, que é o modelo, que é o SWAP, né? Muito importante para o raciocínio clínico e para organizar os nossos pensamentos durante o acompanhamento do paciente. No ensino, se a gente pegar a literatura riquíssima hoje, a gente vê que raciocínio clínico tem que ser iniciado precocemente, né? Isso aqui, os vários autores, vários trabalhos mostrando isso, e acoplado com as ciências básicas. Então, muitas coisas a gente vê aqui na literatura. Anatomia, né? Já com direcionamento clínico. Neuroanatomia. Está ali o grande professor de neuroanatomia. Não? A importância, tudo isso são momentos em que a gente realmente pode iniciar a trabalhar com raciocínio clínico, se tem casos. Então, aí você vê aí, livros já com essa abordagem. Anatomia orientada para a clínica. Neuroanatomia para a clínica. Fisiologia orientada para a clínica, né? Aí a gente descobre o seguinte: um eixo científico, ele pode acoplar o raciocínio clínico e o raciocínio científico, epidemiológico. Essas coisas se integram. Então, a oportunidade, a gente pode, às vezes, estar perdendo as oportunidades por colocar as coisas, digamos assim, fechadas, né, numa determinada caixa. Eu estou ensinando aqui tal coisa, então esquece a integração. Esquece que estão formando profissionais de saúde. Esquece que estão formando médicos, né, que estão perdendo oportunidades. E o raciocínio clínico é fundamental. Esse é o artigo obrigatório para quem ensina nas áreas de saúde e particularmente para médicos. Estratégias educacionais para promover diagnóstico, raciocínio diagnóstico. Vou passar para você, da Judith Bowen, né? Aí ele chama atenção, né, desse aspecto, né? Professores de clínica diferem dos clínicos de algumas maneiras fundamentais, né? Ele deve diagnosticar pacientes, os problemas clínicos do paciente e também ele prestar atenção no desenvolvimento de habilidade, de raciocínio dos estudantes também, né? Pode passar. Bom, aí esse artigo, que é obrigatório, quando eu falo obrigatório para o professor, mas os estudantes é importante também, né? Vocês veem o que é que se está pensando e se propondo em termos do desenvolvimento do raciocínio clínico. Eu diria até que é obrigatório para todos nós ler esse artigo de Bowen. Representação do problema é uma síntese. Chama a atenção da capacidade de sintetizar toda aquela quantidade de informações que tem de uma história, de exame físico, laboratório. Essa capacidade sintética, de síntese é importante. Isso se chama de problem representation, em inglês, representação do problema. Colocar em uma sentença, né? Às vezes você precisa fazer duas representações de problema, em algumas situações, mas elas são colocadas em uma sentença, um sumário. Só dizer uma coisa aqui: quando você vai avaliando um paciente, história, exame físico, laboratório, você vai fazendo várias representações de problemas na sua cabeça. É um processo mental, né? Essa representação do problema vai se modificando, né, à medida que informações aparecem, né? E elas deflagram, né, o que é chamado de scripts de doença. São coisas que a gente guarda na cabeça, mas que o estudante pode ir lendo também, né? E vai formando, é como se você estivesse formando um dicionário na sua cabeça de representações de como cada situação se apresenta, né? Algumas novas vão aparecer,
tendo cuidado de evitar os vieses, obviamente. Achar que, olha, vi ontem tal coisa, você pensa naquilo, você não abre a sua cabeça para outras coisas, né? Porque os scripts aparecem, mas lembre que pode ter alguma coisa que não está no seu script também. Né? Parecida com aquele, e você realmente tem que colocar isso como possibilidade. O script, ele se conecta com a representação de problema, nós vamos falar, que seja chamado aqui illness script. Script de doença, né? Em inglês, illness script. Que é o quê? Um sumário, como eu falei, sumário de uma sentença integrando características dos pacientes com problemas e achados de um caso chamado qualificadores semânticos. Por exemplo, vamos dar aqui exemplo. É agudo ou é crônico? E às vezes pode o quê? Subagudo, né? Subagudo. Agudo. Poucos dias, né? Poucas semanas. Várias semanas. Mais de um mês. Então você tem agudo, subagudo, crônico, né? Muitos são, na verdade, assim. Ou é assim, ou não. Tipo, tem dor ou não tem dor? Né? Doloroso ou indolor. Claro que você vai ver características da dor, mas saber se é uma doença que se manifesta com dor ou uma doença que se manifesta com febre, mas não tem dor. Né? Se é produtivo ou não, caso de tosse, insidioso ou súbito, proximal ou distal, monopole, unilateral ou bilateral, recorrente ou isolado. Aqui, não vou ler o caso inteiro assim, por causa do tempo, mas um homem de 54 anos estava bem, na noite acordou com intensa dor no joelho esquerdo, aí você refere que teve dois episódios anteriores de dores, né? No passado, e o exame físico desse paciente não apresenta muitas alterações, com exceção do joelho, né? Esquerdo, com aumento de temperatura, dor, a movimentação. Bom, vai ter mais detalhes se você pegar uma história contada pelo interno, pelo residente, pelo estudante, né? E se você não parar assim, você pode contar a história em pedaços. Eu gosto disso, Jamari. O chamado crunch. Né? Vai porque você vai, enquanto coleta, você vai pensando, entendeu, Eduardo? Não bota toda a história, todo o exame físico, vai depois, tudo está junto. Então, aqui é o seguinte, aí você faz uma representação do problema, porque você tem um caso complexo, com muitos dados de história, antecedentes, exame físico, e se tiver laboratório, e tal, né? Às vezes a gente pede o estudante para não contar o laboratório agora, né? Mas quando a gente recebe um doente, às vezes a gente recebe um relatório, você já tem vários dados desse paciente. Eu passei aqui alguma coisa que eu queria falar isso. Então, a representação do problema desse paciente seria início agudo, né, de dor monoarticular, importante, numa doença poliarticular, recorrente, porque ele já teve outros episódios, em um homem de meia idade, aparentemente saudável, excetuando os episódios de dor. Colocado assim, nossa mente vai dizer, eu não estou no meu script não é de dispneia. Né? Os scripts que eu vou acionar são relacionados com essa representação de problema. Bom, aqui seria uma representação de problema assim, completa, né? Não necessariamente a gente discute com o estudante com uma representação de problema, uma representação de doença, desculpa. E nessa script completa, mas os itens da representação do problema são esses aqui. Etiologia, epidemiologia, rapidez, a forma como se apresenta, se é aguda, né? Como evolui, os principais sinais e sintomas que falam a favor ou que falam contra, os principais exames e os que podem concluir o diagnóstico, ou que podem falar contra, né? E os dados básicos do tratamento, certo? Muito bem. Dito dessa forma, diga de passagem aqui, pessoal, que eu já fiz alguns testes com inteligência artificial nesse aspecto aqui, porque tem hora que passa, hora que não passa. Pode passar o próximo. Se você explicar para a inteligência artificial os itens e pedir um item, por exemplo, de gota, ele dá para cada coisa aí, certo? Ajuda isso aqui, mas você tem que explicar. A inteligência artificial é burra. Pensa que é muito burra. Já fiz vários testes com ela e eu procuro ensinar e ela não aprende muita coisa. Mas repara só. Então, aqui você tem etiologia.
cristais de urato, no líquido sinovial, que induz inflamação. Tá. Epidemiologia, são os fatores associados. Mais comum no sexo masculino, idade mais avançada, se usou bebidas alcoólicas, se usou diurético tiazídico. Né? Características, fatores de risco, né? Estão aí na epidemiologia. Como se evolui? E como se apresenta? Crises agudas, evolução crônica, sinais, sintomas, monoarticular, podendo poliarticular, envolvimento, que não for o caso desse paciente, que o envolvimento assim mais, digamos assim, chamativo, mais específico, seria envolvimento metacarpo-falangiano, né, a podagra nas crises, e formação ao longo do tempo chamados tofos gotosos. Né? Seria a apresentação mais típica. Exames. Ácido úrico aumentado, mas pode estar normal. Né? Pode estar normal. Então tem que ter essa clareza aqui, que você não vai afastar gota porque o ácido úrico está normal. Se o quadro clínico chama atenção para a gota. E o tratamento, anti-inflamatório não esteroide, corticina, corticosteroide. Bom, está ali no livro do Bowen, você contrastar script. Então, do ponto de vista de ensino de medicina, é interessante colocar pelo menos 3 scripts. Né? 3 scripts. Obviamente que pode ter mais scripts, mas assim, do ponto de vista de facilitar e organizar o pensamento, e aqui colocou gota, artrite infecciosa, que não pode ser esquecida, no caso, osteoartrite, aí você veja aqui, né? Usando esse grandograma, né? Você tem aqui achados que são definidores, ele chama defining feature. Você vê que monoarticular, gota e artrite infecciosa, as duas têm. Mas tem algumas coisas que são mais chamadas de discriminante. Por exemplo, ser aguda, ser recorrente é mais de gota. Tá certo? E ser poliarticular, com declínio de função, é mais de osteoartrite. Né? Então, isso colocado, um script bem simplificado, mas com coisas fundamentais ali, né? Para ajudar o estudante na discussão de um caso, por exemplo. Né? Ou o estudante, você solicita o estudante para ele fazer um script de uma doença da outra. É interessante o seguinte, pelo menos aqui na nossa escola, né? As aulas de clínica médica, nas disciplinas, elas são muito baseadas nas doenças. Né? E a gente faz uma crítica de que não está ajudando, poderia estar ajudando mais o raciocínio clínico do estudante se ela fosse baseada em situações mesmo, quer dizer, representações de problema, que levaria você a pensar em script de doença. Né? Script de doença. Quando a gente tem o script de doença, você imagina que eu sei tudo sobre aquela doença? Eu sei as coisas básicas, fundamentais da doença. Né? Olha que o script realmente ajuda bastante a você, mas você, se precisar, você vai conhecer mais detalhes, etc. E tal. Mas se você tiver as coisas básicas que ali estão nos itens, você tem capacidade boa, aumentada, de você realmente fazer comparações sem realmente você saber uma gama de detalhes. Né? Aquela coisa, eu digo assim, Maria, informação não é conhecimento, entendeu? E tem aquela coisa que o indivíduo que conhece é um indivíduo que sabe buscar o conhecimento quando ele precisa mesmo do conhecimento, não é, Eduardo? Muito bem. Mas a gente, bom, não vou mostrar em detalhes isso aqui, né? Que eu coloco lá no manual que eu tenho, passo para os estudantes, essa coisa assim que seria um modelo conceitual do que é o raciocínio probabilístico, né? Você já tem alguns scripts de doença, que, né, o conhecimento médico é muito importante, fundamental, tudo mais, né? Aí você vê aparecendo aqui várias coisas assim. A representação do problema está aqui, eu disse que você faz representações de problema, versões diferentes de representações de problema, não é? Você cria scripts e vai comparando, sendo acionados pelas representações de problema, e tem algumas coisas aqui que eu falei, o SOAP, por exemplo, aqui, que aparece como uma... você usa isso durante o acompanhamento do paciente, o SOAP. O SOAP é interessante, deixa eu ver se o próximo que eu botei aqui é do SOAP. Isso. Porque o SOAP, você está fazendo a prescrição do doente, acompanhando o doente no dia a dia, tá certo? Então você tem aqui os problemas, não precisa listar todos eles vê que eles têm números dos problemas. Mas não precisa listar todos eles, você precisa listar os problemas que requer atenção naquele momento. Certo?
naquele momento. Às vezes você pode ter uma consulta neurológica para um neurologista. Ele vai se focar em um determinado problema. Foi o problema que foi chamado para consulta. Não estou dizendo a vocês que os outros problemas não possam fazer parte até do entendimento dele, desse paciente. Né? Mas o oftalmologista, o paciente tem uma série de coisas, diabetes, mas ele tem retinopatia diabética. Ele está acompanhando esse paciente com laser e tudo mais. Esse é o problema da evolução do doente. Ele não precisa fazer uma evolução de todos os problemas que o doente apresenta. Então, você tem no SWAP os problemas, o S de subjetivo, o que é que o doente me fala, me diz para mim, em relação a esses problemas, em relação a hoje. Hoje, é acompanhamento, dia a dia. Objetivo, exame físico e dados de laboratório, imagem, avaliação. Como é que se avalia esse doente hoje? Não é copiar e colar. Né? Não é pegar todo dia, tudo é igual. Porque está lá no computador fácil, o indivíduo copia e cola. Aí você vê uma avaliação, tudo de um dia igual ao outro dia. Esse está sendo um grande problema educacional. Como a gente resolve? Né? As pessoas não querem pensar. Né? E pensar, a gente está falando de raciocínio. Você tem que realmente estar sempre repensando como é que está a evolução, como é que estão as coisas, está respondendo o tratamento, está melhorando, isso é fundamental. E está nesse item aqui de avaliação. E aqui é de plano. Isso aqui, então, é o SWAP. Então, nós falamos do raciocínio probabilístico, você vai mudando as probabilidades, ou vai aumentando, ou vai confirmando, né, o que você pensa. E aí, uma dificuldade com o estudante. Tudo bem, professor, o senhor aqui mostrou, deu uma aula assim, gostei da sua aula, coisa assim. Falou de testes diagnósticos, falou de sensibilidade, especificidade, falou de LR, de likelihood ratio, e mostrou a importância disso para transformar a probabilidade em probabilidade, quer dizer, transformar a probabilidade pré-teste, né, em pós-teste. E como é que eu raciocino probabilisticamente? Vocês nunca me perguntaram isso, né? Para me poupar, né? Tá bom. Sim, pessoal, a gente pode sim. Não precisa estar já com muitos anos de medicina para você raciocinar probabilisticamente. Você começa isso no primeiro semestre do curso de medicina. Certo? E pensando basicamente em raciocínio clínico, como é que isso vai sendo acrescentado ao longo do tempo. Vamos pegar aqui o seguinte, probabilidade muito alta, vamos ficar na intermediária e na muito baixa. Você está vendo aqui, alguma coisa tipo 10%. Por exemplo, a intermediária aqui, eu posso aqui, ô Jamari, quanto você daria de probabilidade desse doente ter determinada coisa? Ele diz 55%. Eu digo 48%. Marcelo diz 52%. Estamos iguais. Quer dizer, não é essa diferença que vai deixar a gente tomar decisões diferentes, né? Nós estamos dentro desse intermediário aqui, né? Nós estamos dentro desse intermediário. Mas por que nós ficamos dentro desse intermediário? Porque nós raciocinamos, bom, essa possibilidade aqui diagnóstica, os achados são todos compatíveis com a doença. Né? Mas tem alguns que não são muito frequentes. O doente está apresentando um achado que não é muito frequente, mas que não fala contra a doença também. Né? E não são específicos da doença. Né? Imaginar que aquele paciente que a gente mostrou ali, que aquele paciente tivesse dor no joelho e não na metacarpofalangiana. Né? Na metacarpofalangiana falaria muito mais a favor. Mas pode ser no joelho também. Pode ser no joelho também. Né? Mas daria muito mais força para você realmente colocar a probabilidade para cima se fosse metacarpofalangiana. Né? Ele não tem. Mas não tem nenhum achado que rejeite. Né? Porque se tiver achado que rejeite, isso vai começar a reduzir a probabilidade da doença. Né? Então, bem, né? Se seu estudante cair um pouquinho para baixo, um pouco para cima, não tem problema, ele está aprendendo. Né? Ele está aprendendo, mas ele está aprendendo a raciocinar probabilisticamente. À medida que ele vai criando, né, na sua mente novos scripts, tem mais capacidade de comparar os scripts, ele vai se tornando cada vez mais probabilístico. Certo? Tem um artigo colocando assim,
O médico há 13 anos sem saber. Entendeu? O médico não sabe que ele raciocina probabilisticamente, mas ele raciocina probabilisticamente. Ele toma decisões por probabilidades. Ele não sabe, e a gente precisa ensinar para as pessoas desenvolverem essa capacidade. E aí, aqui está trazendo aqui, por exemplo, transformar a probabilidade pré-teste para pós-teste, e aqui aparece likelihood ratio. Em inglês, pessoal. Eu não traduzo, viu, Eduardo? Eu sei que no livro de epidemiologia está lá, razão de verossimilhança. Quando eu trabalho na prática, no raciocínio clínico, eu uso likelihood ratio, até porque os estudantes vão ver isso nos livros, né, em inglês, eles vão ver nos artigos, e outra coisa, é fácil falar da sigla LR, pessoal. Entendeu? A gente chega na enfermaria, Dimitri gosta disso, a gente trabalhava na enfermaria, eu e Dimitri, e a gente diz, olha, esse resultado aqui do teste, a LR é de 15. Puxa, você na sua cabeça sabe qual é essa LR, se você tem a probabilidade pré de tanto, vai aumentar bastante a sua probabilidade. Portanto, que eu coloco aqui, veja likelihood ratio mais como uma medida que contribui para o processo cognitivo do raciocínio do que um simples número. Vamos ver aqui, vou dar uma passagem aqui com vocês. E vou dizer aqui. Bom, se o teste tem 2 níveis, você pode calcular 2 likelihood ratio, uma positiva e uma negativa. Se o resultado vem positivo, nesse caso aqui eu estou dizendo que é 12, se for negativo, 0,07. Deve ver 2 coisas, um acima, bem acima de 1, um abaixo de 1 e bem abaixo de 1. Vocês já estão imaginando que o número vai... Se eu disser que a likelihood ratio é de 12, você já vai imaginar que se o resultado vier positivo, a minha probabilidade daquela doença vai aumentar bastante, sem fazer nenhum cálculo matemático, né? Só uma mexida no seu aspecto cognitivo já lhe diz isso. E aí você vai. Aqui, você vê o seguinte, tem um passinho para fazer, mas repara que você não vai usar toda hora matemática. Não vai usar. Apenas vai conhecer isso aqui, que você tem que... Se você dá uma probabilidade de 40%, você transforma ela em chances, né? Assim no plural mesmo, chances, pode botar no plural. Porque em inglês é odds, e odds é plural também, tá certo? Aí você, pré-teste, né? Pré-teste. 40 dividido pelo seu complemento, que é 60. 40%, 60% dá 0,6667. A LR é de 12, você pega essa LR de 12, multiplica pelas chances, aí você tem as chances pós. Deu 8. Aí vai transformar a probabilidade, pegar a chance e transformar em probabilidade. Faz chances dividido por 1 mais chances. 8 dividido por 1 mais 8. Dá 90%. Ok? 0,9, 90%. Puxa vida, mudou. Certo? Se for alguma coisa que você tiver na dúvida, se faz a paralisação total do paciente, que você está pensando em trombolia pulmonar, você trate. Que o risco de sangramento aí é algo de menor importância do que realmente um risco de AVC para esse paciente, né? E esse paciente vai fazer sequela pulmonar de corpo pulmonar, etc e tal. Isso lhe ajudou bastante. Aí vai, né? Quase terminando, viu? Okay. Então, se fosse negativo esse exame, você ia multiplicar por uma LR, as chances pré por uma LR de 0,07, ia chegar a 4,5%, 40%, 4,5%. Aí você vai tender realmente não ser muito agressivo com o paciente, né, em termos de tratamento, ou começar a pensar em outras coisas, porque isso aí diminuiu a sua probabilidade para essa doença, e vai ter que pensar em outras coisas, né? Se eu tenho um Medicalc no meu celular, como é fácil você fazer isso no Medicalc, tá certo? Então, você vai lá, Evidence-Based Medicine, Post-Test Probability, bota as informações 40 e 12, ele dá 88,9 de pós-teste e tudo mais. Agora, precisa tudo isso? Não precisa. Esqueça tudo isso se você não tiver no seu celular o aplicativo, ou Excel também você não tem, pode fazer isso no Excel. Basta guardar na cabeça. E basta conhecer da literatura para esse resultado, qual é a LR, e já começar a pensar probabilisticamente para fazer a probabilidade pré-teste. Porque, repare só aqui. Aqui, eu chamo regra dos 15 pontos, né? Que já foi meu aluno, meu aula, eu chamo regra dos 15 pontos. Exemplo de probabilidade, por exemplo, 50%. Se a likelihood ratio for 2, vai aumentar 15 pontos. Então, 50 mais 15, 65%. Se você fizer no aplicativo, vai dar 67%. Será que essa diferença é insignificante? Concorda? Você não teve
não pegou o celular, aí o professor fica olhando para você, eu estou falando, você está pegando o celular, não precisa. Né? Não precisa pegar o celular. Basta, rapidinho, você vai ter uma ideia de quanto é que deve aumentar. Se for 5, desculpe, vai passar para 30, 50 mais 30, 80, se for 10, 50 mais 45, 95%. Beleza, funciona. Não funciona não, Jamari? Né? Na prática funciona assim. Aí você, se você é amante do R, alguém usa R aqui? Não, né? Ninguém, né? Vai começar a usar, brevemente. Você pode fazer um programinha no R, por exemplo, aqui, 12 e 40 aqui. Aqui estão as variáveis, LR 12, probabilidade pré-teste, chances pré, vai ser probabilidade dividido pelo complemento, ela tem percentual, vai ser 100 menos o percentual aqui no denominador. Chances pós vai ser LR vezes as chances pré, probabilidade pós vai ser chances pós dividido por 1 mais chances pós. Aí você pediu para botar em uma casa decimal e botou aqui, 88,9%. E se você mudar esse próprio script aqui que você fez, bota aqui 0,07, dá 4,5%. Ok? Então, os amantes do R, que eu sou um deles, dica para transformar, vai ficar mais fácil ainda, basta guardar isso aqui. Se LR igual a 1, não modifica nada. Né? A odds pré vai ser igual a odds pós. Certo? Se é 5, aumenta de forma intermediária, 10 aumenta de forma bastante pronunciada, 0,2 reduz de forma intermediária, 0,1 ou menos reduz bastante. Conclusão. Lembrando aqui, só pegando o slide para lembrar como os trabalhos têm mostrado resultados que propõem que o raciocínio clínico ele seja ensinado desde o início do curso de medicina. Está ali uma série de pontos que ele chama atenção, ali. Alguns aqui estão muito claros, a gente chama atenção que raciocínio clínico é a base, né, para a formação médica. Né? Chamamos a atenção dos erros. Todos nós erramos, né? E erramos coletivamente muito. É uma epidemia, erro médico, e a gente tem, com o ensino de raciocínio clínico, reduzir. Né? E o professor Uide faleceu, né? Recentemente, em 2017, nós devemos um tributo a ele. Né? Eu, particularmente, porque desde que comecei a ensinar medicina, né, depois que eu li, eu peguei realmente a mensagem dele, e é um modelo de prontuário que eu uso, sempre usei e que ensino. Né? Bom, fico à disposição para perguntas. Jamari, Eduardo, colega ali, eu não... Carlos Alberto. Não, ele não pediu, Eduardo que vai falar. Bom, Jamari é obrigação, Marcelo é obrigação de falar, fazer algum comentário. Como eu não tenho nenhuma obrigação, porque não é minha área, né? Geralmente eu sou mais da área mais básica, né? Da medicina social. Estou vendo aqui muitos internos. Então, assim, eu queria ouvir isso, Antônio Alberto, e ouvir de vocês se isso tem chegado a vocês, esse método, né, de raciocínio clínico, vocês conseguem aplicar. Eu me lembro que na época lá, quando eu estava no internato, em 1984, lá no Santa Isabel, com você e com o Gilson Feitosa, a gente já tinha alguma experiência de prontuário, né, por problema. Então, conseguia raciocinar que era uma evolução naquela época. Mas minha preocupação é esse público aqui, de internos, né, do 5º ano, Ronei, Bela, João. Como é que isso está chegando a eles, no sentido, nas enfermarias, esse ensino, esse raciocínio, esse método de raciocínio e de intervenção, a partir, né, de colocar no prontuário, de avaliar.
Então, essa é uma questão que eu queria passar para você. Ou ficou muito teórico, entende? Então, é uma questão assim que eu queria ouvir. Ronei, fala aí, Ronei. Obrigado, minha querida. Respondendo aqui ao professor Eduardo e professor Antônio Alberto também, a gente conhece o professor Antônio Alberto já tem um bom tempo, foi aluno em MBE na pandemia, foi aluno em clínica médica, e a gente tem que entender que tudo isso daqui que a gente está vendo também é um processo. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai começar a instaurar o prontuário, o POP, e a gente vai sair utilizando em todas as enfermarias. Tem um processo natural de evolução, de segmento dessa utilização desse método, mas o que a gente observa é que a UFBA, ela é uma universidade muito... A gente tem um internato muito acadêmico ainda também, e isso é ótimo, porque isso permite que a gente tenha um contato com esse raciocínio clínico probabilístico nas próprias discussões de caso. Então, hoje a gente tem muito disso, a gente consegue ter essa discussão de caso fundamentada, de ter um nível de evidência no que a gente discute, no que a gente tenta adotar também de condutas. Então, eu acredito que isso vai ser cada vez mais frequente e que as próximas gerações vão continuar ainda tornando isso mais acessível, isso mais difundido. Então, é um processo, na verdade, de implantação desse tipo de raciocínio. Obrigado. Agora eu queria só perguntar o seguinte, porque Ronei, por sinal, bom aluno, Ronei, viu? Tive o prazer de tê-lo como aluno. Ele fala assim, nós estamos, é um processo de evolução. Em alguns aspectos a gente não evoluiu. No aspecto de prontuário a gente não evoluiu, Ronei. Eduardo está falando do São Isabel. Quando o São Isabel, por ser professor, eu já usava o prontuário aqui no hospital. O professor Carlos Marcílio implantou na terapia intensiva esse modelo de prontuário. Quando eu fui para São Isabel, o professor Justo Feitosa trouxe dos Estados Unidos. Mas a gente usa aqui como professor e nas enfermarias, sempre que eu chefiei, no serviço que eu chefiei, tanto aqui em São Isabel e outros hospitais também, ensinando e tal. Aqui a gente não consegue. Aqui, o meu grande problema de implantação é o Hospital das Clínicas, pode acreditar. Nós chegamos a fazer, trabalhando com o Dimitri, eu coloquei na 4D, depois passou para 2D, dá trabalho, porque eu tinha que ensinar todo mundo que chegava, residente, interno, e tem uma folha, que é aquela folha gloss, né? A gente coloca e tal. Mas como é difícil, não tem uma pessoa para estar ensinando, quando eu saio, não acaba. Certo? Quando eu saio, acaba. Isso não significa que, apesar de não entrar na enfermaria, ele é um modelo muito importante para o raciocínio clínico. Então, se você ensina ao estudante, e muitos usam no consultório, ele não usa no hospital das clínicas, mas ele usa no consultório. Tá certo? Ele usa na terapia intensiva, né? Então, para mim, me deixa confortável por isso. Eu ficaria muito mais se você tivesse pelo menos uma enfermaria que fosse um modelo de prontuário médico. Entendeu, Viviane? Se tivesse uma, eu já ficaria contente. Porque eu daria foco que os residentes e os estudantes ficassem mais vendo casos daquela enfermaria ali. Né? Mas, não consegui. Mas eu já estou sensibilizando a professora Viviane aqui. Entendeu? E a gente pode melhorar. Outros... acho que eu posso fazer só 2 comentários breves. Parabéns pela apresentação, não é nenhuma surpresa, né, a qualidade aí. O primeiro comentário é que eu acho que boa parte dessas incorporações assim vão funcionar melhor para essa geração atual quando forem colocadas no sistema mesmo, né, no sistema de prontuário eletrônico. Nos Estados Unidos já tem muito tempo, né, que já está incorporado. E quando você torna uma coisa sistematizada, fica mais fácil de implementar isso na prática mesmo da enfermaria. Acho que nos itens principais que eu estimulo assim, os residentes, etc., estudantes a fazerem,
do SOAP, daquele do SOAP, né, que você mostrou, é o da letra A, de você colocar a sua impressão clínica, assim, que é uma das coisas que mais se modifica com o passar do tempo, e mais, eu acho que é uma das coisas que mais você consegue evitar aquele fenômeno do copiar e colar, né, que hoje no prontuário eletrônico é muito frequente, né, você copia e cola, e a tendência de você não raciocinar em termos do que mudou com a chegada das novas informações daquele dia da enfermaria, né? Então, quando você recebe uma informação nova, você se força a, naquele dia, você dizer assim, o que mudou com aquilo que chegou ontem, ou com aquilo que chegou hoje, né? Com aquilo que eu acabei de discutir na radiologia, que eu desci lá discutir com o radiologista, o que mudou na minha impressão clínica. Aí isso começa a melhorar. E a outra coisa é em relação ao que a Antônio Alberto falou do script, né? O caso que eu vou contar rapidamente assim, é que o momento de eureka que eu tive na faculdade foi meu primeiro plantão do HGE. Né? O plantão do HGE é aquele plantão caótico que você chega, né? Cheio de aquelas coisas do Hospital das Clínicas, você está habituado a contar uma história que dura 30 minutos, 1 hora, né? de relato para o seu preceptor. E uma colega aluna mesmo, uma colega editora, falou assim, Maria, eu sei que você é um aluno bem completo, assim, que você gosta de ser detalhado, assim, aqui isso não vai valer nada disso, viu? Se você começar a contar uma história e durar mais do que 10 minutos, assim, mais do que 2 minutos, na verdade, rapidamente o seu preceptor vai perder a atenção e não vai ter e você não vai conseguir passar adiante o seu caso. Então, a partir daquele momento eu me forcei depois que eu tiro a história, examino o paciente, a eu fazer o script. Então, que é exatamente isso, de você passar o caso para o seu colega de uma forma bem concisa, né? Então, aquilo que você fez, né? Eu acabei de atender, doutor não sei o que lá, eu acabei de atender um paciente de 54 anos com uma monoartrite recorrente há tantos dias. Pronto. E aí a pessoa... Aí, se ele quiser detalhar, ele vai perguntar para vocês algumas coisas de detalhe, mas ele já tem o script na cabeça dele, facilita ele entender qual foi o seu racional. Nem saber dessa metodologia, mas foi a dica da colega, assim, que falou assim, olha, você tem que aprender a contar uma história em 2 minutos, senão acabou, né, sua capacidade, assim, de passar adiante o conhecimento. Oi, professor, bom dia, né? Boa tarde já, parabéns pela apresentação. O senhor, só para aqui compartilhar com os colegas, né? Agora eu estou rodando na enfermaria 2D e é a nossa primeira semana, né? Mas assim, já nessa primeira semana nós recebemos por e-mail orientações sobre o prontuário, sobre como deixar o prontuário, né, de missão e evolução, e o prontuário no modelo que o senhor falou, do SOAP, né, subjetivos, objetivos, no final a avaliação, né, lista de problemas. E além disso, essa semana mesmo nós tivemos uma reunião para justamente abordar esses pontos de como a gente deixar o prontuário. Inclusive, os prontuários lá são avaliados, né, eles escolhem lá randomicamente algum prontuário, e depois para avaliar, né, se está dentro do modelo especificado, e se não tiver, nós somos chamados para conversar, assim, para ajustar o prontuário tudo direitinho, né, isso na enfermaria 2D. Bom, eu fico satisfeito porque eu acho que deve ter sido Bruna, exatamente, conversei com ela recentemente sobre isso. Eu vi que ela está bem motivada para fazer e eu já disse para ela que já estou esperançoso, ela me deixou otimista. Tomara que ela tenha a energia que eu tinha quando estava na idade dela. Bom, ela teria o mesmo comentário que já foi feito. Pelo adiantado da hora, a gente encerra hoje, mas agradeço imensamente a presença de todos, né? Foi muito rico essa discussão e esperamos todos na próxima semana. Uma boa semana, um bom final de semana a todos.